Sempre que eu medito nesta história desta mulher Raabe, eu me impressiono muito como o testemunhar de um Deus poderoso verdadeiramente impacta pessoas. Nós não nos podemos calar. A palavra de Deus diz que pai e mãe, irmãos e parentes se salvaram porque estiveram dentro da casa dela quando as muralhas de Jericó ruíram ao chão. E sabe uma coisa? Ela falou para os parentes desse Deus poderoso. Uma das histórias impactantes, extraordinárias de transformação no Novo Testamento é a história de um homem endemoniado de Gadara. Esse homem tinha família, porém, quando uma família não tem a Cristo como Senhor, ela não pode trazer solução para o pecado. O que a família faz? Coloca a pessoa ou o familiar na rua. E na rua, essa pessoa vai se encontrar com a sociedade. O que a sociedade faz? Para uma pessoa problemática, que somente dá problemas, coloca na cadeia, não é verdade? Esse homem foi preso, diz a palavra de Deus. Muitas vezes ele quebrou as algemas, nada suportava. As cadeias, as prisões também não reformam pessoas, não solucionam o problema do pecado. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus libertou esse homem dessa opressão maligna. Esse homem que antes ficava por ali nu, esse homem que antes se feria a si mesmo, agora diz que esse homem estava aos pés de Jesus, vestido e com são juízo, transformado e impactado pelo Senhor Jesus. Ele pede para deixar ele subir no barco, para ir junto com ele. Jesus não lhe permite porque ele tinha um propósito com este homem. Fala para ele, vai para a tua casa, para a tua família, para a tua parentela e conta, dá testemunho de todas as coisas que o Senhor te fez, das maravilhas que o Senhor operou em ti. O Senhor Jesus sabe, Ele tem estratégias, Ele sabe como nos conduzir. Então esse homem tinha um grande testemunho para falar em Decápolis, em todas essas cidades. E eu posso dizer também, que assim como Deus impactou a vida dessas pessoas, Deus também impactou a minha vida, através desse evangelho de poder. Quando eu não acreditava num Deus que era capaz verdadeiramente de fazer tudo aquilo, lá no Peru, mais de 30 anos, eu vivi na homossexualidade. A homossexualidade foi aquilo que mais, como posso dizer, o mais difícil que eu tenho enfrentado na minha caminhada cristã. A homossexualidade se instalou comigo por mais de 30 anos. Desde criança, desde muito novo, eu tinha essa inclinação para a homossexualidade. E toda a minha vida eu vivi no mundo homossexual, no mundo gay, como é conhecido também. E em todo esse tempo eu tive uma vida promíscua, uma vida de prostituição, uma vida muito triste e muito difícil, de muita humilhação. E nunca imaginei que também eu ficaria submergido em drogas. Porque a palavra de Deus fala que um abismo leva para outro abismo e esse abismo nos arrasta para outro abismo. E quando nós percebemos, estamos envolvidos em muitas coisas erradas. E eu fiquei submergido em vícios de todo tipo de droga, festas, orgias, prostituição, promiscuidade. E uma vida dessas, no ano 2003, eu fiquei sabendo que eu estava com a doença do HIV, da AIDS. Eu teve essa doença incurável no ano 2003 e começava uma corrida pela minha vida, para sobreviver.
no ano 2006, eu fiquei muito doente mesmo, à beira da morte. E eu posso dizer que se eu estou aqui, porque Deus me levantou naquele momento, naquele dia. Porque eu não tinha chances de viver. Não existiam os medicamentos naquela época, pelo menos não lá no Peru. Deus me levantou desse leito de morte. Eu já traficava com drogas. Eu viajava levando drogas para outros países, para Chile, Argentina. E tinha parado um tempo por causa da doença, da enfermidade. Mas quando estava ainda convalescente, muito magro, sem cabelo, eu viajei novamente. E essa vez eu vim para aqui, para o Brasil. E cheguei aqui no ano 2006, com mais de 1 quilo de droga no meu estômago. Mais de 1 quilo de cocaína. Cheguei no Brasil e a polícia pegou eu. E fui para uma cadeia, em Adriano Marrei. Fui condenado a 10 anos de prisão. Eu não tinha chances, não tinha esperança, talvez, de sair com vida, porque quanto mais eu me aferrava à vida para sobreviver, pior as coisas aconteciam. Eu tinha chegado no fundo do abismo. E depois de 3 anos naquela cadeia, submergido em depressão, tomando comprimidos, me levaram para uma cela de castigo, e aí eu busquei um Deus que não conhecia. Clamei a um Deus no momento que eu estava praticamente à beira da morte por segunda vez. Deus atendeu ao meu clamor. Eu não entendia ainda os propósitos de Deus. E quando eu tive a oportunidade de sair para a rua e eu poder fugir para o meu país, para não ficar os 10 anos pagando uma cadeia, eu cheguei na IJAP de Parque de Andaia. Quando entrei naquele lugar, ouvi a pregação, ouvi os louvores e ouvi a Deus falando ao meu coração. Aquele dia, no ano 2009, no Dia das Crianças, eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Deus falou através de uma pessoa que Ele ia me dar uma esposa, que ia curar uma doença, e essa pessoa não sabia nada de mim, não conhecia. E eu não acreditei. Eu não acreditava e eu falei para essa pessoa que eu não gostava de mulher e não queria estar com mulher, não queria casar porque eu era homossexual. E a pessoa falou assim para mim: se Deus falou comigo para te dar essa mensagem, Ele é fiel para fazer realidade aquilo, para cumprir essa promessa. Foi assim como se passou uns meses, quando eu voltei para a cadeia, até a minha liberdade chegou. Nesse mesmo ano, depois de 3 anos de cadeia, eu fiquei livre. Eu não estava entendendo nada, porque essa liberdade, porque faltavam 7 anos ainda de condenação. Quando eu saí, busquei a igreja novamente, comecei a congregar e conheci a mulher que hoje é a minha esposa. No início, eu orava e falava para Deus: Deus, não quero esposa não. Não quero esposa. O Senhor sabe que eu não gosto. A minha oração era sincera diante de Deus. Porém, ficava na minha mente de que Deus tinha prometido uma mulher. E eu falava para Deus: Deus, se isso é verdade, transforma a minha vida. Eu estava na igreja ainda com os desejos do mundo. Eu congregava na igreja 2 meses, 3 meses, ainda com os desejos do mundo. Quando eu comecei a estudar a palavra, e eu orava e falava para Deus: Deus, transforma a minha vida, muda meu coração, aquilo que eu não consigo fazer, o Senhor pode fazer. E foi assim como Deus transformou meu coração. A palavra de Deus fala, Ezequiel: e eis que tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. E derramarei sobre vós o meu espírito, para que andem nos meus estatutos, nos meus mandamentos. Quando eu olhei pela primeira vez a mulher que hoje é minha esposa, eu me senti atraído pela primeira vez pelo sexo oposto.
Foi algo extraordinário, foi uma experiência maravilhosa até hoje. Conheci ela, começamos a namorar, noivamos, até que Deus nos levou para Peru e fizemos o casamento lá. Junto com ela, enfrentamos a doença da HIV, contei tudo para ela. Ela falou para mim que ela não se interessava com isso, que ela queria viver as promessas que Jesus tinha feito na minha vida. Quando procurei ajuda médica por causa do HIV, os médicos me fizeram um exame de sangue, novamente. Um mês depois, os médicos me chamam para dizer que estava negativo os exames de HIV. E cada 3 meses, igreja, os médicos começaram a fazer novos exames, estudos. Teve um estudo científico que estiveram fazendo comigo também, para saber por que o vírus não aparecia novamente no sangue. E sempre dando negativo. Cada 3 meses, sempre. Agora, os exames feitos são cada 6 meses, cada 8 meses. E continua dando negativo. Para a glória e honra do Senhor Jesus. A minha esposa e eu cumprimos esse mês 10 anos de casados. Para a glória de Deus. A minha esposa também fez exame para HIV, também deu negativo. Deus verdadeiramente curou, porque Ele tem poder de transformar vidas, não somente de salvar, mas transformar as nossas vidas. Nós chegamos na presença de Deus assim como estamos. Deus me recebeu assim como eu estava. Porém, Ele não nos deixa assim. Ele nos transforma porque a palavra de Deus tem um objetivo. E foi assim como Deus impactou a minha vida. Da mesma forma como impactou a vida de Raabe, da mesma forma como Deus impactou a vida desse homem, o endemoniado de Gadara. Deus, Ele usou, como se fala, acho que em Naum fala que Deus está na tempestade, né? No meio da tempestade. Deus usa as nossas circunstâncias tão adversas como uma estrada para chegar até o nosso coração, verdadeiramente. Deus usa as nossas tempestades, Deus usa as nossas situações difíceis para chegar até nós. E eu, nessa situação tão difícil, nessas tempestades da vida, Deus usou tudo aquilo como uma estrada para chegar até o meu endurecido coração. Eu nunca quis aceitar o Evangelho. Mas este Deus de poder impactou também a minha vida, transformou a minha vida. A minha esposa e eu servimos ao Senhor na IAP Alvorada como diáconos e servimos com alegria. Este Deus, Ele continua impactando vidas. Vamos nos colocar de pé. Este Deus continua impactando vidas, igreja. E é por isso que eu sempre faço esse apelo. Se tão somente nós pregarmos esse Evangelho nesse bairro de Vila Medeiros, imaginem o impacto que teria nesse bairro e na sociedade, se nós pudéssemos dar testemunho desse Deus de poder. Como diz o apóstolo Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Esse Evangelho tem poder porque é de Deus. Tão somente falarmos para as pessoas, tão somente com a nossa convicção que nós temos, falarmos de que Deus continua salvando vidas, este Evangelho continua transformando vidas. Antes, eu vivia uma vida longe de Deus, longe da presença de Deus. Mas este Evangelho, sabe, eu vivia uma vida cheia de mentiras. Eu achava que eu tinha nascido assim homossexual. Mas esse Evangelho, ele tem poder para destruir tudo aquilo que foi construído com base a mentiras, com base a ideologias. Mas este Evangelho de poder, ele tem o mesmo poder para reconstruir novamente uma vida, porém esta vez na imagem de Cristo. Aleluias! Louvado seja teu nome, Senhor. Eu quero fazer uma oração.